Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz, querido. Hoje, dia 25 de março de 2020, estaremos continuando nossa série de mensagens. Quem fala aqui é o pastor Fabrício Miranda. E eu queria ler com você o texto de Atos, capítulo 16, do verso 23 ao verso 31, e diz assim: Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam os presos se arrebentaram. Aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: Não faça isso! Todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhe trouxesse uma luz, entrou depressa na cela e se ajoelhou, tremendo aos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. Esse texto aqui, o panorama histórico dele, acontece na cidade de Filipos. Paulo e Silas estavam pregando o evangelho ali, e naquele lugar havia uma menina que estava com um espírito mau, que adivinhava o futuro. Durante dias ela perturbou Paulo e Silas, falando a verdade, por incrível que pareça, que eles eram enviados de Deus para trazer salvação para aquele lugar. Depois de tanta insistência, tantas vezes aquela mulher gritando no ouvido de Paulo e Silas, Paulo repreendeu aquele espírito mau e aquela menina foi liberta. Só que existiam pessoas que ganhavam muito dinheiro com a adivinhação dessa menina. E eles ficaram ensandecidos, ficaram loucos e pediram que Paulo e Silas fossem presos. E aí começa a nossa história. Paulo e Silas são presos, jogados no fundo do cárcere. E aí, no verso 25, de forma exata, o texto nos diz que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Queridos, as circunstâncias não podem fazer com que nós percamos a nossa paz. As circunstâncias não podem fazer com que nós tenhamos uma vida triste, desesperançosa. Pelo contrário, Paulo e Silas estavam na prisão e por volta de meia-noite, cansados, esgotados, feridos, eles cantavam e oravam ao Senhor. Por isso, não deixe as circunstâncias que você tem vivido afetarem a sua fé, afetarem a sua paz, afetarem a sua alegria. Faça como Paulo e Silas, no meio da prova, no meio das lutas. Continue orando, continue louvando, continue engrandecendo o nome do Senhor. Deus se agrada disso. E é claro que tudo que nós passamos acontece com a autorização de Deus. Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a sua autorização. E o texto continua falando para a gente que naquele mesmo lugar, enquanto Paulo e Silas cantavam hinos a Deus e oravam, os outros presos os escutavam. O nosso testemunho no momento de crise é muito importante. As pessoas buscam e quando olham para nós, alguém que tem fé, alguém que tem esperança, alguém que não desanima. Porque essa é a visão do crente. O cristão, ele não desanima nunca. Ainda que venham as circunstâncias ruins, ainda como fala o texto do profeta do Antigo Testamento, Abacuque, ainda que nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Nesse tempo, querido, eu sei que às vezes a gente fica angustiado, a gente fica temeroso, a gente fica, às vezes, até meio confuso. Mas creia numa coisa, querido, as circunstâncias fazem com que nós sejamos agentes de Deus para testemunhar o amor de Cristo nesse momento. Para terminar, o texto continua dizendo que aquele carcereiro iria tirar sua vida, iria se matar. Mas Paulo e Silas continuaram no mesmo lugar. Ele não acredita porque ele sabia que se Paulo e Silas tivessem fugido, aquelas pessoas que eram superiores a ele iriam tirar sua vida, talvez até da sua família.
porque aqueles presos haviam fugido, mas Paulo e Silas continuam ali firmes, não saem, não arredam pé, mesmo estando soltos. E aquele carcereiro, entendendo o testemunho daqueles dois homens, pergunta naquele dia: o que eu posso fazer para ser salvo? E aí, Paulo e Silas diz: crer no Senhor Jesus e será salvo a tu e a tua casa. O fato é que o nosso testemunho aproxima as pessoas de Deus. O nosso testemunho tem que aproximar as pessoas de Cristo. O fato é, querido, que a melhor coisa que nós podemos fazer nesse tempo de crise é deixarmos o Senhor tomar conta da nossa vida. Se você ainda não teve um encontro com Cristo, entregue sua vida a Jesus. Deixe Jesus dominar você, deixe o Espírito Santo de Deus conduzir sua vida. Porque nós temos medo, óbvio, mas nós temos um Deus muito maior que o nosso medo. Nós temos um Deus muito maior que as circunstâncias ruins que nós temos vivido. Por isso, querido, o desafio nessa tarde, nessa manhã, nessa noite que você está vendo esse vídeo, é que as circunstâncias não tirem a sua paz, não tirem a sua alegria. Que no meio dessas circunstâncias o seu testemunho seja um testemunho verdadeiro. Um testemunho de um crente que confia em Deus acima de tudo. Um Deus que é maior que os seus problemas, que as circunstâncias que você tem vivido, que irão passar. E se você não entregou sua vida a Cristo, entregue sua vida a Jesus hoje. Deixe Jesus vir morar no seu coração, querendo que será a melhor e maior coisa que você fez na sua vida. Querido, que Deus te abençoe. Que em nome de Jesus passemos por esse momento e que em breve tempo estejamos aqui agradecendo tudo que Deus já fez. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.